Deixa eu só trazer também um outro ponto, uma análise que muitos fazem, viu, Márcio, em relação ao julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal, que possivelmente pode determinar qual será o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, presidente Lula se reunindo com os ministros do Supremo, isso pode ser entendido do outro lado, a depender da resposta, como uma medida de enfrentamento. Não sabemos exatamente qual será o posicionamento. É preciso ter cautela? O que a gente pode entender também como resultado desse julgamento? Porque há leituras a respeito de que o resultado do julgamento e a possibilidade de uma pena imposta ao ex-presidente serviria como uma resposta à imposição dessa sanção contra o ministro Moraes. A gente consegue conectar esse posicionamento recente do governo norte-americano ao julgamento que acontece, que abarca muitas figuras, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Daniel, me parece que quando a gente olha para esse julgamento, ele é um julgamento que já nasceu com o resultado delineado. Todos nós sabemos qual vai ser o resultado desse julgamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado e ele receberá uma pena de prisão. E ele já está inelegível, né? Então, agora, me parece que em relação às tarifas, em relação a todo esse resto, algo me diz de que o governo Trump tem a sua simpatia em relação a Jair Bolsonaro, mas que ele está usando esta questão de Jair Bolsonaro como uma espécie de desculpa para fazer movimentos geopolíticos que englobam o Brasil e colocando o Brasil numa situação aonde ele vai precisar responder em que lugar ele está dentro da geopolítica internacional. Se ele está do lado das democracias ou se ele está do lado das autocracias, das ditaduras, dos governos totalitários. Ou seja, se ele é amigo da China ou se ele é amigo do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos. Só quero trazer um dado aqui que saiu hoje, numa pesquisa do Poder Data, com qual país acham-se melhor que o Brasil tenha relações comerciais, Estados Unidos ou a China? 32% dizem que é a China, 59% preferem os Estados Unidos. Então, me parece que existe dentro da população brasileira uma clara inclinação muito mais aos Estados Unidos, à democracia, ao modelo de vida europeu, ao modelo de vida de liberdades, do que aos modelos de vida autocráticos, que é com quem o Brasil vem se alinhando ultimamente, especialmente os BRICS. E aí é onde entram os Estados Unidos, aonde se conecta a questão da democracia, a questão da liberdade, a questão dos julgamentos, a questão da punição em relação à sanção em relação a Alexandre de Moraes e também um posicionamento Brasil. Aonde vocês estão, afinal? Do lado das liberdades e das democracias ou do lado das autocracias? Jair Bolsonaro é mais uma parte deste jogo, mas ele não é a razão pela qual este jogo está sendo jogado. E a resposta do Brasil, e como o Brasil, mais do que isso, responderá nas urnas em 2026, vai indicar muito bem quais os passos que os Estados Unidos podem seguir com outros players, como, por exemplo, a Colômbia aqui na América Latina, ou com o México também na América Latina, o México já negociando, movimentando, mas também sempre com o pé atrás, com os Estados Unidos um pouco desconfiando, afinal de contas são dois líderes de dois setores políticos opostos e antagônicos. Então me parece que o Brasil é esse laboratório, Jair Bolsonaro é mais uma peça, mas ver como nós, brasileiros, iremos responder em 2026 é a grande resposta desse jogo que está sendo jogado nesse momento. Pois é, muito interessante a reflexão
do Márcio, inclusive. Esse é o apontamento de vários comentaristas aqui da Jovem Pan, pelo menos nós discutimos isso nos últimos 3 dias, principalmente, que essa situação de Jair Bolsonaro foi muito oportuna para Donald Trump mexer as peças no tabuleiro.